Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta simplesmente genial e de baixo custo que está mudando o jeito de avaliar nossas estradas. Se alguém já se perguntou como é que os engenheiros fazem para garantir que as viagens sejam seguras e confortáveis, bom, está no lugar certo. Para começar, vamos direto ao ponto, ao coração do problema que a engenharia civil enfrenta: a irregularidade longitudinal. Pensa assim, é a ondulação da estrada, sabe? Aquilo que faz o carro ficar sacudindo e torna a viagem desconfortável. E olha, não é só uma questão de conforto, não. Uma estrada muito irregular aumenta os custos de manutenção dos veículos e, o mais importante, pode até comprometer a segurança. Por isso que medir esse fator é algo assim absolutamente crucial. Isso nos leva a uma pergunta fundamental para qualquer engenheiro em qualquer lugar do mundo. Como é que a gente pode medir essa irregularidade de um jeito que seja eficiente, mas que também caiba no orçamento, especialmente quando os recursos são mais apertados? Ok, vamos organizar as ideias. Primeiro, a gente vai entender melhor o que é essa tal de irregularidade. Depois, vamos conhecer a estrela do dia, o dispositivo Merlin. Vamos ver como ele funciona na prática, lá no campo, como analisar os dados coletados e, finalmente, como transformar esses números em classificações que fazem sentido para todo mundo. E aqui está ele, a nossa solução engenhosa. O Merlin. O nome já diz tudo, né? Máquina para avaliar a rugosidade utilizando instrumentação de baixo custo. E é exatamente isso, uma ferramenta simples, barata e super robusta, feita sob medida para esse trabalho. O princípio por trás dele é de uma simplicidade brilhante. Como dá para ver aí no esquema, ele basicamente mede o desvio vertical no ponto médio de uma linha reta de 1,80 m. É um conceito super elegante e muito, muito eficaz. E aqui está ele em carne e osso. Essa imagem mostra perfeitamente a passagem do desenho para a realidade. Essa é uma ferramenta feita para pegar no pesado, para ir a campo e não para ficar guardado num laboratório. Certo. Então temos essa ferramenta robusta em mãos. Mas como é que a gente usa isso para coletar os dados na estrada de fato? Vamos ver o procedimento passo a passo. O processo é bem metódico, sabe? O operador leva o Merlin para um trecho de uns 400 metros de estrada e faz 200 medições diferentes. É um trabalho manual, de campo mesmo, que nos dá os dados brutos que a gente precisa para começar a análise. Agora que a gente coletou todos esses pontos, como é que transformamos isso em algo realmente útil? É aqui que a análise de dados começa a brilhar. Vamos mergulhar nesses números. Depois das 200 medições, o que a gente tem na mão é um histograma de frequência como este aqui. Ele mostra exatamente a distribuição dos desvios que a gente encontrou na superfície da estrada. E agora vem uma parte muito interessante, a limpeza dos dados. Como dá para ver nos passos, a gente descarta as 10 leituras mais altas e as 10 mais baixas. Isso é fundamental para tirar da análise os valores extremos, os chamados outliers, que poderiam distorcer todo o nosso resultado. O valor que sobra dessa medição, em milímetros, é o que a gente chama de D. Esse único número, pessoal, é o principal resultado de todo o nosso trabalho em campo. Certo, então temos o nosso valor D. Mas e aí? Como é que isso vira algo útil na prática? A chave aqui é converter esse número num índice que seja entendido no mundo todo. A gente pega aquele valor D e joga nessa fórmula empírico padrão para calcular o Índice de Irregularidade Internacional, o famoso IRI. Esse é um padrão global para medir a qualidade de uma estrada. E para nossa realidade aqui no Brasil, o IRI pode ser convertido bem fácil para o índice QI. É só uma multiplicação simples. Regiões diferentes podem usar padrões diferentes, mas a base de tudo, os dados fundamentais, são os mesmos. Ok, agora a gente tem um número. Mas o que esse número realmente nos diz sobre a condição da estrada lá fora? Essa tabela, que segue as normas do DENIT, é onde tudo se encaixa. Ela conecta diretamente o nosso valor calculado de IRI, ou QI, a uma classificação funcional, que vai de excelente a péssimo. Então, se a gente calcula um IRI de, digamos, 2,5, a gente já sabe, a estrada está em boas condições. Simples assim. E para dar uma perspectiva ainda maior, essa imagem mostra como um valor de IRI se compara com superfícies que a gente conhece do dia a dia. Fica bem clara a diferença entre uma pista de aeroporto lisinha e uma estrada que já viu dias melhores, né? E para a gente fechar com uma reflexão, essa frase nos lembra que a vontade de melhorar a nossa infraestrutura já é o primeiro grande passo.
Ferramentas como o Merlin são o que transformam esse desejo em uma realidade prática e alcançável. Isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Que outras inovações de baixo custo, assim como o Merlin, estão por aí só esperando para fazer uma grande diferença nas nossas comunidades? O futuro da engenharia com certeza está cheio de possibilidades.